Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Tropical FM, agora 3 horas, 1 minuto, 3 e 1, muito boa tarde. Vamos começando mais uma edição do nosso quadro Protagonistas, porque você, amigo empresário, merece esta visibilidade. O quadro Protagonistas é uma realização Cicobi, em parceria com a Rádio Tropical FM, e leva o apoio cultural do Cicobi e também do Sicredi. Mandar um grande abraço aí para os nossos apoiadores, lembrando que hoje tem dia de negócios lá no Cicobi, e o Sicredi vai estar realizando aí um workshop destinado para os jovens no próximo dia 12 de novembro, terça-feira que vem. Bom, e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, né, uma grata satisfação poder trazer a lenda dos vidros aqui do nosso município, o nosso querido amigo Rui Grenzel, né? Eu quero mandar um abraço grande, pessoal, aos nossos vizinhos, né? O Borracha já está lá na audiência, junto com a secretária, a Sola, a Túlio, o Bruninho tá lá, tá todo mundo ouvindo a programação, né, Rui? Primeiramente, uma boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, todo mundo aí, e boa tarde aos ouvintes da rádio também aí, Tropical FM. Que bom, Rui, que bom. Fiquei muito feliz que você aceitou aí o nosso convite. Com certeza, a Vidraçaria Quatro Pontes é uma das empresas mais longevas aqui do município de Quatro Pontes. A gente estava conversando em off. São 34 anos aqui no município, né, Rui? Sim, 34 anos estou aqui já. Mas estamos tempo e vamos ficar um bom tempo aqui, tá? Se Deus quiser. Sim. Ô, Rui, conta como é que foi aí o começo. Você estava me contando aí que você morava em Marechal Cândido Rondon, né? Conta um pouquinho. Sim, na verdade eu morava em Rondon com minha família, né? E hoje eu estou aqui em Quatro Pontes, casado, tudo certinho com meus filhos, aí coisa, né? Mas eu comecei, vamos dizer, vendendo picolé, quase 2 anos, vendi picolé, depois com 10 para 11 anos eu fui trabalhar de móveis de girassol, uma firma que... Lá em Marechal? Uma firma maior que tinha antigamente lá em Marechal, né? Só que eu era faxineiro lá, né? Varia bastante as coisas, depois eu virei chefe da faxina, porque só tinha eu, né? Tinha um outro lá, né? E daí eu tinha 15 anos, a minha vizinha lá, a madrinha do meu irmão, me convidou para eu ir trabalhar de vidraceiro. Daí eu fui trabalhar de vidraceiro. Lá em Marechal? Lá em Marechal, lá. 7 anos, trabalhei numa firma, na Vidrometal, no Ingo Albrecht lá. Trabalhei 7 anos lá daí, né? E foi indo, trabalhando lá, estudava no Davi Carneiro, fazendo supletivo lá, uma turma daqui, a turma de Quatro Pontes e coisa arada, o tal de Antônio Dilma, meu amigo do peito lá, me convidou para vir para Quatro Pontes, montar uma vidraçaria, porque tá virando município aqui, né? E daí fomos estudando, pensando, até que eu resolvi. Eu era funcionário lá e o Antônio ia entrar com o dinheiro, né? E eu com a mão de obra e ia ver se ia dar certo, né? E daí eu vim para cá e deu certo assim, né, na verdade, né? Que bacana, isso foi em meados, então, vou fazer um cálculo básico, Quatro Pontes está com 32 anos, foi em 90? 90, né? Mês 10 de 90. Mês de outubro de 90. De 90. Então você completou 34 anos 34 agora. Anos. Em outubro passado, de vidraçaria. E aonde que foi a instalação da vidraçaria naquela época? Naquela época foi ali na casa da Adelaide Eckstein, ali embaixo numa casa, num sobrado, né? Que tinha um sobrado, daí nós fizemos uma vidraçaria na garagem. Dela? Dela. Eles estavam construindo? Estavam construindo e a vidraçaria era dentro. Os vidros ficavam nos quartos e coisa arada, né? E daí nós fazíamos os vidros por aí nas casas que tinha, né? E me diga, Rui, como é que era no começo? Porque vamos imaginar Quatro Pontes 32 anos atrás. Tinha trabalho para você montar vidro em casas ou não? Pouca coisa tinha. Até tinha uma casa aí por mês, uma casa em 3 meses, se colocava vidro, né? Que era muito pouco. Mas depois que eles viram o meu trabalho, a indústria de móveis Minx e a indústria de móveis Assmann, eles eram os maiores compradores de vidro meu aqui. Senão eu precisava ir para Rondon comprar, e daí antigamente eu sempre comprava em Rondon, mas depois que eu vim para cá, daí eles começaram a comprar de mim. O que sustentou a vidraçaria foi a indústria de móveis. Que legal, antigamente era a fábrica de camas, né? Os móveis Assmann, né? Os Assmann e os Minx. Que legal, vocês tinham essa parceria daí. Essa parceria que sustentou o resto da vida, nós aqui até hoje, né? E eles compram, né? E nós repassamos para os clientes, né? Eles compram todos os vidros do que vai na indústria de móveis daí, né?
Que legal. E daí... E como é que foi? E depois, Rui, você ficou quanto tempo lá? Porque foi meio provisório, então, ali na casa da Adelaide. Lá naquela vidraçaria não tinha nem banheiro, bicho. Nem banheiro? Eu precisava de uma vizinha lá para fazer o 2, eu precisava Tinha que ir recorrer ao vizinho. bater na porta da vizinha, perto do banheiro aí. O resto a gente fazia em qualquer lugar, né? Mas não tinha. Depois ficamos acho que uns 2 anos, por 3 anos, ficamos ali embaixo. Daí viemos aqui para cima, onde que tinha o Zé. Ele tinha uma barbearia aí. Nessa onda que é a vidraçaria. O Zé Kuntz. Zé Kuntz. Eu lembro do Zé, cortava meu... Quando eu tinha cabelo, eu cortava meu cabelo com ele. Então, eu passei nessa sala aí daí, né? Tempo daí. Fiquei aí, acho que um ano, 2 anos também, depois eu peguei a outra sala daí também. Tinha uma lojinha de roupa, né? Daí eu peguei outra lojinha de roupa, peguei 2 salas daí, né? Daí foi sempre crescendo, né? Hoje eu tenho 3 salas nesse prédio aí, né? 3 salas. Aham. Isso foi então há 30 anos atrás, digamos. 30 anos, fui subindo. E a rodoviária já funcionava ali, Rui? Você tem memórias da rodoviária? Tem, ixi. Aqui é o barzinho mais movimentado que tinha, os 34 anos, 50 pra cá. Era na parte da rodoviária. Aqui eu conheci algum cara que gostava de beber bastante aí, coisa arada, e hoje estão tudo bem ainda, né? Mas sempre foi um lugar, um ponto muito bom, meu. Para estacionamento do caminhão, descarregar vidro aí, foi tudo muito bom, né? E daí foi indo, né? Daí consegui comprar aquele baracão que era do Santana, que era do Rudinho lá. Aquele baracão, daí eu comprei faz uns, sei lá, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. Ah, que era antigamente, acho que era uma mecânica ali, mecânica né? Lá. Daí eu comprei lá aquilo lá também. Lá tá o depósito e lá tá a fabricação de janelas e portas, essas coisas, né? E daí lá nós temos o baracão lá também, daí, né? Que bacana. Então lá nesse local vocês têm aí toda a produção de vocês. E aqui na vidraçaria, Rui? Aqui fica mais o administrativo? É, administrativo e cortar vidro só. Lá é a produção daí, né? Aqui só corta uns vidros aqui, coisa arada, espelho e leva lá para baixo para lapidação, esses negócios daí, né? Entendi. Uma outra curiosidade, Rui, até a gente fez aí uma matéria sobre isso, a gente acredita que boa parte da história política do município de Quatro Pontos está aqui, em termos de candidatos, né? Você é um grande colecionador. Conta para nós como que começou isso, Rui. Você tem todos os santistas e todos os candidatos a vereadores, desde que Quatro Pontos se começou na sua primeira legislatura, né? Sim, na verdade, bem o primeiro não tenho. Eu tenho no celular que eu não passei a limpo ainda, né? As fotos. Mas é que começou ali embaixo na primeira vidraçaria lá. É que quando eu era candidato a vereador, os caras traziam o santinho e lá tinha 10, 15 pedreiros, né? E daí sempre tinha aquelas fotos e eu não tinha o que fazer, ficava olhando sempre as fotos e coisa arada lá e ficava lá observando, né? Mas daí quando eu fui pra cima aqui na sala nova, né? Daí eu fui guardando e comecei a fazer os quadros daí. Daí todo candidato, toda a eleição eu fiz um quadro e fui guardando daí. Então. E tá disponível ali, né? Tá, Pra quem quiser ver. E é o mais bonito de tudo que os caras ali embaixo tinha foto do cara, fazia barba, bigode. Eles davam uma brincada no candidato. E eu não conhecia ninguém. E daí chegava um cara lá, via aqueles papel na mesa lá, falava, olha, sinto muito, foi os pedreiros que fizeram aí, eu não sabia nem quem que eram as pessoas, cara. Eles davam aquela brincada, botavam um bigodinho, um olho roxo no candidato, e às vezes o candidato chegava lá. E tava lá pronto as fotos deles, lá tudo cheia de canetada em cima lá. Imagina só, rapaz. Olha só, boas histórias, né, Rui? E hoje, Rui, o que você oferece na vidraçaria Quatro Pontos? Você falou de janelas, de esquadrias, você tem um mix grande, né, de produtos aí. Tem, só que o ramo da janela, essas coisas, aí tá meio parado aqui. Falta funcionário para trabalhar. Eu tenho um funcionário bom, que é o Júnior e a secretária e tal, mas falta mais funcionário, eu precisava ter mais funcionário para agregar mais as coisas lá e não vencemos, né? Daí eu deixo mais de lado as aberturas, essas coisas, esses prédios aí, não estou mais pegando nada. Eu acho que esse é um grande desafio do empresário atual, né, Rui? A mão de obra. Eu acho que de todos que eu entrevistei aqui, 90% se queixou disso. Sim, é que na verdade eu atendo todas as indústrias de móveis de Rondon lá. Eu atendo todas as indústrias de móveis. Vamos dizer, tem 50, pelo menos umas 40 eu atendo. Eu vendo os vidros para eles. O meu forte é moveleiro, as indústrias de móveis. Todos te procuram? Eles me procuram. Tem as firmas que eu vendo todos os vidros para eles também, que nem os Minx e os Asma, né? E daí eu pego os vidros, lapido e coisa, espelho, lapido e entrego para eles. E eles vão montar nas casas, ou às vezes a gente vai mesmo montar nas casas daí, né? Você estava contando para nós, Rui, uma outra curiosidade, era da nossa Miss Quatro Pontes, né? A Miss Quatro Pontes que se tornou Miss Paraná.
Né? Sim. Mesmo que se eu não me engano, foi a Sandra Plete, né? Hoje ela deve ter o sobrenome de casado e tal, mas na época era a Sandra Plete. Pois é, eu estava colocando as 250 casas lá do São Lucas, né? E lá no alto eu estava lá... Lá em Marechal? Lá em Marechal. Isso era, acho que num domingo à tarde. Elas pararam na frente do lago, onde que é o lago hoje, municipal de Marechal, né? E lá de cima eu vi eles ajeitando a Miss Paraná, ajeitando em cima da saveirinha branca da prefeitura e indo para Rondão lá com o Santana, eles desfilar com ela, né? Porque isso era uma novidade que Deus o livre. Mas imagina uma Miss Paraná em quatro pontes, né? Aquela época lá. E eu me lembro daí que eu coloquei aquelas 250 casas lá. Lá foi Colocou super... vidro em 250 casas. Eu ganhei a concorrência naquela época lá. Licitação? Daí eu coloquei aquelas casas lá. Lá que eu me ergui com dinheiro, assim, essas coisas assim, sabe? Que Dá pra você dizer que lá você fez o seu nome. E daí lá foi, né? Mas tem bastante obra que a gente fez, né? Que nem aqui a prefeitura, o município, tudo eu coloquei os vidros, né? E só tinha eu de vidraceiro também, né? Da própria prefeitura, então foi você que colocou os vidros? Na verdade, os Minks fizeram as aberturas e eu colocava os vidros, né? E daí foi indo, né? Estamos até hoje aí, coisa arada, parado no tempo um pouco também, né? Não estamos crescendo como é que devia ser crescer, né? Porque falta gente para trabalhar e tem fases boas, fases muito ruins e vai indo, né? E eu vou levando com a barriga daí, né? Eu acho que o empresário é assim, né, Rui? São fases, né? Nem sempre vai estar tudo muito bem. É aquela montanha russa que a gente fala, né? Ô, Rui, e você lembra como que era aqui a vizinhança, por exemplo? Antigamente, como é que era aqui o espaço da rádio? Que a rádio tem 21 anos. Você já estava 10 anos antes aqui, né? Aqui na verdade, dentro do Fragata tinha uma garagem de veículo, tinha tal do Ivo, também era meio sócio do Fragata, o Rudão, acho que tinha negócio do escritório da agronomia aqui dentro, né? E a cidade era minúscula, assim, tinha só os botecos por aí. Lá no tempo quando eu vim pra cá, conheci o Miguel Lang, o Moazir, vendia cimento, coisa rara, não tinha nenhuma lojinha lá. Ah, é verdade, no Shopping Center. O Shopping Center de Quatro Pontos, que era do seu Rudinho Leubert, né? O primeiro prefeito. Não tinha nada lá, Rui? Nada, depois... Tinha só o depósito de cimento do Moazir Lang, que era o irmão do Miguel, e eu acho que o Miguel tocava, né? E uma salinha no canto tinha, mas não me lembro qual que era, o que tinha lá. Mas depois o Rudinho, né, fez toda aquela sala para alugada aí. Até hoje tá tudo alugado a salinha, né? Lá o Gerson tinha a relojaria dele também, né? Depois passou pro prédio novo, né? Mas eu me lembro muito bem, assim, as coisas, assim, né? Agora a gente não lembra de tudo, né? Mas eu sou dos primeiros aí de tudo, um pouco aí. Que legal. E como é que começou esse incentivo? Porque, assim, vamos supor, né? Nós tivemos ali a formação do município de Quatro Pontes. Tinham poucos comércios, como você falou, vidraçaria só uma, né? Sim. Como é que foi essa iniciativa? Partiu de quem? Como que começou assim, Rui? Você lembra? Na verdade, o Antônio Dilma. Quem trouxe, na verdade, quem incentivou foi o Santana. Santana. Falecido. Eu acho que ele era secretário de administração na época, né? O primeiro secretário do Rudinho, né? Ele convenceu o Antônio Dilma a montar um negócio, né? Com a família dele, montar um negócio que ele era pedreiro, né? Daí ele construía a casa e colocava os vidros. Daí como nós estudava junto no Davi, ele convidou eu para ser o sócio dele na vidraçaria, né? E eu tocava, né? Ele sempre estava nas obras dele. E foi indo daí, né? Mas o que mais foi o Antônio Dilma, que veio para o município, que virou município daí, né? Ele que te incentivou. E como é que você vê, Rui, o município de Quatro Pontes no começo e como ele está agora? Qual que é a análise que dá para fazer? Cara, antigamente nós conhecíamos todo mundo, cara. Todo mundo se conhecia, falava até o nome, sobrenome, hoje tá difícil, cara. O Quatro Pontos cresceu, né? Como o Quatro Pontos cresceu tanto aí que a gente vai no mercado, não conhece mais ninguém, quem tá lá dentro, coisa arada, assim. Tá grande demais já. Tá grande demais. Tá grande demais. Pra nossa cidade aqui, quem que é acostumado aí, meu Deus do céu. Aqui é um paraíso. Eu tava até final de semana em Porto Alegre, lá na casa da minha filha, lá, né? Da Laura. Gente, isso é outro mundo. Não dá para morar na cidade, porque lá nós se queixamos daqui, imagina lá. Cara, tu tem que andar por tudo, tu tem que ter paciência. Se não tiver, o cara tem estresse, ele mata todo mundo lá. Eu acho que nós que aprendemos a viver assim numa cidade pequena, a gente nunca vai se adaptar, talvez numa cidade grande, né? Que tem muitos problemas, né? Quatro Pontos é um paraíso, né, Rui? Se for analisar. Aqui, olha, aqui vai ser o futuro de maioria dos idosos também, né?
que vai vir bastante ainda, né? Mas vai ter moradia para os ricos, vai ter bastante aqui também. É verdade, é verdade. Rui, e a vidraçaria para daqui a 5, 10 anos, uma prospecção? Nós temos o Bruninho que tá ali, né? Pois é, meu filho, o Bruno aí, vamos ver se ele vai tocar aí, porque na verdade a vidraçaria não tem crescer muito. Teria, se tivesse mais funcionário, né? Organizar melhor ela, né? Mas que nem eu tenho a secretária, o Júnior, que é um bom funcionário aí, coisa nada. Ele quase toca sozinho, se for o caso, né? Mas precisamos de mais gente, né? Para não pesar para todo mundo aí. Os clientes ficam até muito bravos, que a gente enrola bastante. Mas é que falta gente para trabalhar. E não tem. Hoje, o cara quer trabalhar com vidro, se ele tiver medo, ele não pega nem uma chapa no vidro. Que se corta logo, quebra, se corta. Porque nós temos corte para tudo que é canto, aí nem sabemos quantos cortes eu tenho no meu braço e perna e coisa, né? Mas o ramo de vidraceiro é bom, porque na verdade, comparado às outras coisas, tem poucas vidraçarias ainda. E comércio tem para todo mundo, comércio tem bastante. É só sair vender, correr atrás que serviço tem. E é verdade, acho que a pessoa que quiser se destacar, na verdade, tem que descruzar os braços, né, Rui? Sim. Tem que partir para cima e correr para o abraço, pois né? E na verdade, o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo, há 14, 15 anos o Lula era presidente, né? Os caras do banco vieram me deram dinheiro para mim comprar as máquinas. Comprar 100 mil, 150 reais, mil de máquinas, não tinha o baracão ali embaixo. E daí, eu até lembrei agora, só que eu levei 10 anos para instalar as máquinas. Se eu tivesse instalado as máquinas, eu estava milionário, hoje estava cheio da grana. Instalei agora uma antes da Covid, né? Que eu peguei. Daí consegui instalar uma, daí o meu funcionário conseguiu trabalhar sossegado com a máquina. Tem mais uma que eu tenho que instalar, e na nossa cidade, Marechal, ninguém tem essa máquina. Agora em Toledo, a Arsen tem 2 firmas que tem ela. Olha que legal. E eu já tinha 15 anos atrás essas máquinas já. Só que eu nunca fui instalar, fui deixando, porque sempre tinha serviço, e você vai fazendo serviço e... Ia deixando. E o dinheiro, vamos dizer, dinheiro é bom, mas desde que tá pagando as contas, tá bom assim, e vai indo, né? Que legal. E daqui a 5 anos a minha firma, sei lá como é que vai estar. Se o prédio não cair, alguma coisa assim, ou virar, alguma coisa, eu vou estar aí ainda. Ô Rui, eu lembrei aqui de uma situação, você pegou a Covid, né? Você teve um tempo atrás aí que você passou por um perrengue, né? Se eu pudesse pedir para você qual o maior desafio da sua vida, você citaria talvez esse? Isso aí eu pedia, tá louco do céu, 26 dias no hospital, 21 entubado, cara, isso é a coisa que... Foi a maior perrengue que eu peguei aí, melhor... Você não queria saber, o hospital lá queria fugir de lá. Chegava às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eles vinham tirar sangue de você todo dia, furava, não tinha onde veia mais nada, tirava dos pés. Onde que tinha uma veia, eles tiravam o sangue para fazer exame, coisa errada, para ver como é que estava, né? Mas foi... Eu achei que não ia passar, mas deu certo ainda. Eu consegui passar isso aí. Eu lembro que a comunidade se uniu em oração, Sim. O pessoal pediu oração aqui na rádio, né? A gente fez uma grande corrente de oração. E que bom, né, Rui? Eu acho que 4 Pontos é isso aí, né? Sobretudo é uma grande família, a gente acaba se preocupando uns com os outros, né? Até eu agradeci já na rádio aí, aquela época, no Afonso, domingo de manhã, agradecendo também, mas eu queria agradecer todo o povo mesmo que rezou por mim também, né? E tem muitos que hoje ainda falam, Rui, eu rezei por você, coisa arada, e Deus o livre. Tem uns aí, Rui, eu devo para você. Se você tinha morrido, para quem ia pagar lá? Na vidraçaria, eu falei, daí ainda lá, né? Mas tive sorte, na verdade. Não era a minha hora aí, porque cada um tem sua hora. Eu acho que cada um tem sua hora, que não era a minha hora ainda. E olhando para toda essa história aí, Rui, 34 anos de vidraceiro aqui no município de 4 Pontos, de um cara que começou como picolezeiro, o que dá para extrair de mensagem? Muito bom, a gente tem um capital mais ou menos, já assim, né? Pois eu agradeço ao Antônio Lino que trouxe para cá, ou estaria num outro ramo, ou estaria trabalhando lá até hoje, talvez, ou montado minha vidraçaria Rondão, mas bem de vida, não posso me queixar, bem de vida, sabe? E podia estar melhor, mas não adianta estar melhor, que a gente não sabe o dia de amanhã. E estamos bem, assim, levando como é que dá, né? Tá certo, tudo acontece no seu devido tempo, né, Rui? Olha, tá chegando aqui umas mensagens. O Vilmar Paulo Adame, Dali Vidrex, borracha que é patrimônio tombado ali da vidraçaria, né, Rui? Pois ele sempre tá lá. Ele queria até vir falar aqui com a gente, né? Ele queria ser entrevistado. Pois uma figura. Sei.
O Boracha, na verdade, a gente são amigos já há 34 anos também. Ele trabalhava na IBS, coisa arada, e sempre trabalhou, sempre estava aí. Nós comia comida nas pensão, eu, Gervásio, Boracha, mais uns 2, 3, nós comia na casa da minha tia. Na hora do almoço, filar uma boia lá. Nós pagava pensão, almoço, tudo, né? Que nós não íamos, não compensava ir para Rondão e voltar sempre, né? Nós comia comida na pensão, coisa arada. Só à noite eu voltava de ônibus sempre. E ali começou a amizade. Sim, sempre teve amizade aí. Eu lembro bem, Rui, que aqui era um point, na verdade, né? Eu lembro que a gente sempre tava por aqui, né? No mercado e tudo mais, eu vi o movimento ali. Sábado de manhã. Sábado de manhã, o Abdala, o Neivo, o Miguel, o Joca, Nego Schwartz. Nego Schwartz. Era uma turma boa, né? Falecido Tito. Falecido Tito, Dirce Kunstler, né? Meu Deus, nós tomávamos umas cubas, sempre tava aí, né? Era tudo piazada nova, né? O serviço não tinha muito, mas quando tinha a gente fazia, né? Era começo de tudo, né? Mas assim, era uma turma boa, assim. Existe até hoje essas turmas, tudo, mas não para tomar cachaça aqui, né? Na verdade. Vão nas casas agora, né? Tá certo, vão nas casas. Agora tem um pouco mais de estrutura, né? Sei. Ó, quem tá chegando aqui, a Nete Terezinha Bus Hands. Parabéns, Rui, sempre lutando. Também a Clarice Langer. Parabéns, Rui, muito sucesso a você. Rui, são 3 horas e 22 minutos, olha aí, quase passou meia hora, né? Já foi, meu Deus, tô tremendo ainda. Quando a gente foi lá convidar o Rui, falou, não, coloca mais gente na frente, eu vou por último, né? Que bom que você veio, Rui, foi uma história muito bacana que, com certeza, valeu a pena ter sido contada, né? Que ficará salvo aqui nos anais da história para as pessoas poderem ver, né? Em qualquer outro momento. Gostaria que você deixasse uma mensagem, Rui, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Pois é, a mensagem aí que eu queria só agradecer a todo o pessoal mesmo que rezou por mim quando eu tava com a Covid, coisa arada. E cada um que quisesse montar o seu negócio, sempre vai ter comércio para todo mundo, né? E vai para frente, né? E a mensagem minha é que, vou dizer o quê? Vamos trabalhar. Nós temos que trabalhar e viver, e trabalhar e viver. É isso aí. E não tem outra coisa, senão só trabalhar, né? É verdade. Vamos trabalhar para poder viver bem, né, Rui? Coisa boa. Rui, obrigado de coração. Um abraço para você, toda a sua família e desejamos cada vez mais sucesso lá para a Vidraçaria Quatro Pontos, que aliás, eu acho que desde o começo da rádio vocês são parceiros nossos aqui também, né, Rui? Eu tenho as propagandas aqui que tá tão velha que até eu tenho vergonha de mudar, porque eu não mudo nada mais mesmo na firma mesmo. Tem uma propaganda aí que deve estar uns 10, 15 anos já, hein? É verdade. O Ruizão foi sempre grande parceirão nosso. Mas é isso aí, Rui. Obrigado pelo carinho de sempre, né? Desejamos muito sucesso, muita saúde para você, sobretudo, e prosperidade lá para a Vidraçaria Quatro Pontes. Eu que agradeço a todos e um grande abraço para todo mundo, ouvintes. 3 horas 23 minutos, chegamos ao final aí de mais uma edição aí do nosso quadro Protagonistas, porque você é amigo empresário e merece aí esta visibilidade. Terça-feira que vem, nós vamos ter aí a presença, deixa eu ver, vai ser dia 12, é do Paulo e do Ed Skriger, e dia 19 de novembro, Móveis Asman, né? Nosso amigo Maico Asman vai estar aqui também no quadro Protagonistas. Desejamos a todos uma boa tarde e até a nossa próxima edição. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio